E aí, pessoal, muito boa noite. Estamos aí iniciando, né, agora essa live. Vamos tentar realmente fazê-la por definitivo. Estamos tocando no assunto do aeroporto de Caruaru, um tema extremamente relevante, tanto para a cidade como para a região, né, e é importante a gente debater esses temas. Quando a gente trata do tema mobilidade, a gente trata de assuntos correlacionados e automaticamente o assunto mobilidade, ela liga justamente com essa parte de funcionamento também do transporte aéreo, né? Essa é a lógica. A gente já vai chamar aqui o William, enviando o convite para ele. Agradeço o pessoal que está acompanhando aí. Isso, voltou agora, viu? E aí? Estamos de volta. Estamos de volta. Muito bem. Mas eu Vamos ver acho se que agora, né? agora vai. Destrava tudo. Eu mudei até a tonalidade da luz aqui para ver se dá uma. Traz energia positiva, né? Rapaz, ó, você já sabe o assunto que a gente vai tocar, né? Fala lá. Não vamos mudar um pouco de assunto, vamos fingir De que assunto. é. Vamos falar de outra coisa. Mas, enfim, vamos lá, vamos lá. O pessoal está dizendo, vamos lá, né? Isso aí, Flávio. Vamos fazer só o preâmbulo para a gente poder seguir o raciocínio, para a gente não perder. Ó, o Bruno está dizendo, fala da feira de gado. Tem que ser. Então, formado em engenharia, criou a página do aeroporto de Caruaru, que é bem fomentada, né? Bem engajada, tem um engajamento interessante aí. Nesse engajamento, você conseguiu agregar várias informações a respeito do funcionamento, a respeito de infraestrutura, a respeito até de modelos de concessão, né? Está tudo lá na página, né? O histórico do voo foi bem interessante, foi bom trazer à memória, porque o tempo passa, viu? O tempo passa e como passa rápido mesmo. O último voo começou em 2012, de 2012 a 2006 teve aquela parada, né, diante do episódio, né, e em 2011 encerrou por definitivo qualquer operação nesse sentido. Não é isso, William? Me corrija Exato. se eu estiver errado. Né? Isso, isso. Então assim, a gente toca nesse assunto porque a gente trata de Caruaru como uma cidade polo, né? Uma cidade que tem uma influência regional muito grande, né? E automaticamente o funcionamento desse aeroporto ele vai trazer uma influência, vai trazer justamente um alcance que tem uma dimensão que muitas vezes a gente pode até não saber quantificar. A gente sabe a quantidade realmente populacional, né? Mas o alcance, né? No teu ver, né? No que você já acompanhou, que foi até bom, é interessante destacar para as pessoas que esse tema aeroporto ele foi o teu TCC, não é isso, William? Você trabalhou nele, Exato. TCC da parte de engenharia, né? Quando você se formou. Para você, Pois é. pois não. Assim, eu comecei em 2017 com a página, né, no Facebook e Instagram, como eu falei, por questão de hobby. Mas Certo. aí o assunto, você vai se aprofundando, mesmo sem você ter esse, né, esse trabalho em si, mas você vai se aprofundando, e aí eu trouxe algo para a minha vida profissional e trabalhei a parte de infraestrutura aeroportuária Ah, no meu trabalho de conclusão de curso. Né? mas, Muito, um trabalho bem interessante e com foco no nosso objetivo, que é reativar o aeroporto. Né? A entendi. gente ainda vai falar aqui um pouco sobre o tipo de aeronave, e Isso. aí a gente detalhar como deve ser esse início. Né? Eu estava Entendi. conversando aqui nesse meio tempo, enquanto a gente estava aí com esses problemas técnicos com o George Baixo, que foi um dos responsáveis pelo aeroporto lá em 2006, 2007, e ele Olha que comentava bacana. aqui comigo, que começou com um voo semanal e após um ano já estava com 5 voos para Olha, São Paulo com o Boeing 737 olha em que bacana. 2007. Já vou aproveitar para adiantar a informação aqui. Claro. Em, do, em 2006, em 2002, vamos começar lá por 2002 mesmo. Sim. Quando o Caruaru começou a receber Boeing 737 da BRA, Recife movimentava menos de 3 milhões de passageiros ano.
Então, Olha só. Caruaru já entrava lá, né, para essas operações em 2002, Recife com seus 2 milhões e 700 mil aproximadamente. Em 2006, quando a gente voltou em definitivo, o Recife recebia menos de 4 milhões, 3 milhões e 900 mil passageiros. A gente voltava ao cenário. E em 2019, né, aí são 14 anos após esse período aí de 100 voos em Caruaru, Sim. Recife operou ano passado 8 milhões e 500 mil passageiros. Então a demanda ela mais do que dobrou, né? A movimentação de passageiros no aeroporto dos Guararapes, e a gente sabe que existe essa parcela regional. E aí a gente entra no assunto da importância regional, né, das cidades no entorno de Caruaru, que dependem de serviços aqui da cidade. Né? Você tem Santa Cruz, Toritama, Agrestina, enfim, um enorme número de pessoas aqui que dependem de Caruaru na questão da educação, saúde, serviços, enfim. E por que não na questão do transporte aéreo, né? Claro. A gente sabe, né, que Recife é o responsável por fazer esse transporte hoje, unicamente, mas a ideia não é que Caruaru pegue toda a demanda da região. Né? Se a gente for estimar o que Recife transporta aqui da região, sei lá, pode bater 800 mil a 1 milhão de passageiros ano. Mas a ideia não é que Caruaru fique com os 800 mil ou 1 milhão. A ideia é que Caruaru pegue uma pequena parcela dessas pessoas que querem ter o conforto de sair daqui da cidade. Né? Claro. Que querem ter o conforto, a agilidade e que o voo pode se encaixar. Às vezes você, a companhia aérea aqui vai ter um preço às vezes mais elevado, vai ter uma oferta menor de destinos, mas existe a oportunidade de você sair daqui. Então a gente tem que ter essa atenção com essas pessoas que estão dispostas a viajar, né? Assim, o pessoal às vezes até pensa, né, que o preço depende, quanto maior o aeroporto, menor o preço da passagem. A aviação hoje ela passa por diversas modificações. O preço de passagem ele depende de vários fatores. Se a gente considerar, por exemplo, Campina Grande, que é uma cidade aqui próxima, bem semelhante a gente, Sim, sim. é possível você encontrar voos de São Paulo para Campina Grande, passando por Recife, fazendo uma conexão em Recife, e chegando em Campina Grande com um preço inferior a quem sai de Guarulhos para Recife. É uma estratégia da própria companhia aérea para atrair aquele passageiro, sabe? É um Entendi. novo modelo que vem se desenhando aqui no estado e na região Nordeste, através da Companhia Azul e que pode ser desenvolvido por outras companhias. Então, quando a gente vem para o nível regional, todas essas cidades do Agreste de Pernambuco e até parte do Sertão, elas Sim. podem trabalhar positivamente para isso, né? A conectividade regional e a gente fala também assim não só dessa cidade, mas também do potencial que muita gente às vezes não dá valor, o potencial turístico. A gente tem Perfeito. eventos durante o ano aqui na cidade, né? A gente tem o São João de Caruaru, que movimenta muita gente aqui na cidade. A gente tem eventos do setor da confecção, né? O setor de moda, que trabalha negócios para a região da gente. Existe essa movimentação de pessoas, de empresários, de turistas, que, tendo essa alternativa, poderiam utilizá-la, mas que, como a gente vem há tanto tempo, não existe essa oferta, né, aqui na nossa região. Então, todos nós estamos perdendo. Né? A gente precisa mobilizar e torcer que seja feito. Mas a verdade é que, por não ser, às vezes, um serviço assim tão essencial, tão as pessoas elas os governantes acabam não dando muito valor. Mas quais seriam os impactos aqui na cidade se esse serviço viesse a ser oferecido, né? Se você existe muito aquela história de Caruaru ser muito próximo a Recife. Quantos e quantas pessoas vieram a falar que, né, que Sim, Caruaru sim. é perto de Recife, né? Você acha que você já ouviu falar nessa história, né? Bem, Já, já.
Ricardo? Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Travando de novo, rapaz. Não vai rolar hoje. Começa tudo bem. Voltou? Voltou, voltou. Você Voltou, está me né? ouvindo? Vamos lá. Voltou. Vamos lá. Tô ouvindo. Vamos lá, né? A gente não está falando É... não, viu? Oi? A gente não está falando de aeroporto não, viu? Estamos falando do São João de Caruaru. Vamos falar do São João. Sim, É... continua o raciocínio. Tá escutando, né? O pessoal Tá, tá dando aí. O pessoal tá falando aí que tá voltando. tô voltando. É, então, existe essa questão, Caruaru versus Recife, Caruaru próximo a Recife, Sim, e é uma questão que as pessoas adoram dizer assim, para dizer que o aeroporto não é viável, né? Que o aeroporto ele não tem viabilidade, é muito próximo a Recife, todo mundo prefere ir para Recife, mas a gente sabe que a aviação ela não funciona dessa forma. Se as companhias aéreas elas houvessem interesse, elas não estariam falando de Caruaru. Né? A gente tem exemplos, né? Lá na página do aeroporto, a gente documentado. As pessoas estão sempre lá acompanhando, elas vão ver que a gente já postou sobre interesses da Gol, da Avianca, da Passaredo, da, da Azul, né, em si. Então, sim. tudo isso mostra o interesse das empresas. E quem melhor conhece seus clientes do que as empresas? Porque se eu sou de Caruaru, eu compro uma passagem saindo de Recife, a companhia sabe que eu sou daqui de Caruaru. Então, ela vai ter aquilo documentado, Perfeito. ela sabe de onde é sua demanda, né? Então, ela tem aquele Uhum. interesse. E não é à toa que a Azul ela demonstra esse interesse em suas publicações oficiais, notícias não oficiais também, enfim. Sempre existe esse interesse das companhias aéreas. Então, a gente tem que acabar com essa história que Caruaru é muito próximo a Recife, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui de o que é demanda de passageiros, só para o pessoal ter noção. Pois não. Vitória da Conquista, ela é uma cidade da Bahia, do interior da Bahia, que também vai adiantar o nosso. Em janeiro de 2019, a cidade recebeu em torno de 16 mil passageiros no mês de janeiro de 2019. Meados de 2019 foi inaugurado um novo aeroporto na cidade, né? Então, um aeroporto totalmente estruturado, com capacidade para receber aeronaves maiores, recebia aeronaves de médio porte, pequeno porte, mas aí passou a ter um aeroporto maior, começou a receber mais companhias aéreas, começou a receber mais aeronaves. Então, de 16 mil passageiros em janeiro de 2019, passaram para 41 mil passageiros em janeiro de 2020, um aumento de mais de 150% de um ano para o outro. Então, a gente percebe que só de ter mudado a infraestrutura, né, o aeroporto, a cidade já recebia voos. Mas mudou o aeroporto, mudou tudo. Então, o que as pessoas às vezes não têm noção da importância do aeroporto é que eles têm que ter infraestrutura, porque a partir do. Vamos pensar aqui rapidinho. Você é um passageiro, tal, você não entende muito de aviação, mas vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Você está lá em São Paulo e você quer ir para Recife. Se por acaso tiver caindo uma chuvinha em Recife, um tempo mais fechado, tal, é, o voo vai poder ocorrer normalmente, porque quando a aeronave ela chega para pousar em Recife, existe auxílios de equipamentos no aeroporto que faz com que o piloto chegue em Recife sem mesmo ver a pista. O avião é guiado para pousar na pista. Quando você tem um Perfeito. aeroporto do interior, que é um aeroporto mais carente de equipamentos, o piloto ele precisa ver a pista muito antes, para que ele não colida aeronaves junto a algum morro ou algum terreno, e aí ele precisa de uma altura maior para ver o aeroporto. Então, quando você tem essa dificuldade, o voo ele às vezes não chega, ele chega a ser cancelado antes mesmo, e aí a empresa aérea vai marcar com hospedagem, passageiro, ela vai cancelar o voo, ela vai ter uma série de despesas. Onde é que essa despesa vai parar? Na sua passagem, na passagem do cliente que está pagando por aquele transtorno que está passando. Então, quanto maior
é o transtorno de operar no aeroporto, maior é o preço da passagem, mais difícil é de você operar aquela rota com sucesso. Então, o que aconteceu em Vitória da Conquista foi isso. Aeronaves com uma maior capacidade de pousar no aeroporto em tempos complicados. E tudo isso é o que deve ser trabalhado ao longo do tempo no aeroporto. Então, é basicamente essa a ideia que a gente tem sobre a infraestrutura, né? E isso tem que ser trabalhado ao longo do tempo. Eu não sei se você tem algum comentário em relação a isso. Não, E a tem. gente vai falar um... O que eu queria só acrescentar é que realmente assim as pessoas estão comentando aí a respeito se tem alguma previsão de funcionamento. Nós não temos ainda, né, William? Você pode até trazer essa informação melhor, né? Essa questão de que você começou no início agora do nosso bate-papo, de que já existia voo funcionando e funcionando bem, né? E aí uma pessoa comentou aí, que agora eu não recordo, hoje a gente está chegando a uma cidade de mais de 360 mil habitantes, estamos beirando aí já 400 mil habitantes. Então é um volume de pessoas, a gente só está falando de Caruaru, né? Aí com vizinhas. Nessa Tá travando. Vocês estão me ouvindo? Eu tive algum problema aqui em ouvir. Acho que voltou, né? Tá me ouvindo, Ricardo? Tem algum problema aí com a internet? Eu tô ouvindo agora, tá ouvindo? O pessoal tá falando, tá travando bastante aí. William? Vamos falar de Feira do Gado? Vamos falar Ô, William. vamos falar de São João de Caruaru. A live tá A gente voltando, viu? a gente está rindo aqui, é só para o pessoal, saber. A gente tentou por 2 vezes fazer live falando do aeroporto de Caruaru. Tá? E a primeira deu errado, a gente teve que gravar. E a segunda hoje com o William, né? A gente conversando e se é a terceira vez que a gente volta. É por isso que a gente está rindo, né? Porque está bem complexo mesmo, né, William? Pois é. Mas vamos continuar aqui, né? Então, Não, o vamos pessoal tá continuar. dizendo que tá voltando. Vamos Vamos continuar. fechar o raciocínio. Né? Tá engraçado, tá engraçado. Então, só para a gente fazer esse fechamento que eu queria falar, eventos aqui próximo, aqui de Caruaru, né? São João, Teatro de Nova Jerusalém, né? Que movimenta pessoas do Brasil todo, é do Brasil todo que vem, do mundo, né? Vem pessoas do mundo, até do mundo, né? Conhecer aqui. Então, é uma conexão fantástica, né? Eventos justamente nessa triangulação. E, Uma cidade polo, uma cidade que tem uma infraestrutura fantástica, né? No sentido importante para aqui e para a região, né? Com certeza. pronto, é exatamente isso que a gente observa, né, na importância. Deu umas travadinhas aqui, mas eu acho que voltou. O pessoal aí tá dizendo que tá travando, Ricardo. Mas Uhum. voltou aí, né, pessoal? Olha, essa live vai sair, quer queiram, quer Vai não, nem sair, que a gente tenha que gravar. vai sair. É, Mas a vamos nossa ideia... para aviação regional, a gente tem alguns modelos de aeronave, algumas coisas que a gente tem que a gente poder realmente trazer, né? O que é que caberia aqui. Vamos desenrolar. Pois a nossa ideia, eu trabalhei isso até no meu TCC, é a gente começar do começo com o pé no chão. A gente Certo. tem essa dificuldade de investimentos no aeroporto, né? O aeroporto ele tem, não só aqui em Caruaru, mas pelo Brasil todo, existe essa dificuldade de investir na aviação regional.
a gente observa isso em diversas cidades, e que a gente precisa tentar trabalhar com o mínimo possível. Então, a gente tem uma infraestrutura aqui no aeroporto básica, né, que já serviu para outros momentos, e aí a gente tem a expectativa que essa infraestrutura, com o menor investimento possível, apenas adequações, algumas remoções de moradias inapropriadas, a gente consiga operar o famoso ATR-72 da Azul, que é uma aeronave de porte regional que opera em Recife e diversas cidades do Nordeste e que poderia alavancar essa nossa movimentação no aeroporto. Porque qual é a ideia hoje que existe no aeroporto dos Guararapes, em Recife? Se você consegue concentrar voos no único aeroporto, você consegue fazer com que pessoas de uma cidade, elas cheguem em Recife, numa determinada cidade, elas cheguem em Recife, e de Recife existe uma distribuição, né? Num período muito curto, você consiga embarcar em dezenas de voos para dezenas de cidades do Brasil. Então, até a gente pega uma aeronave e que a própria Companhia Aérea Azul, ela pensa em fazer exatamente isso. É conecta João Pessoa, Aracaju, Paulo Afonso, na Bahia, de maneira regional. É fazer com que a cidade pequenas concentrem os voos em Recife e de Recife sejam. Então, a gente pretende entrar nessa onda, né? A aeronave ATR-72 é extremamente importante para a gente fazer isso, porque ela é uma aeronave que é um baixo custo de operação. Algumas pessoas falam em torno de 40% de ocupação do voo, ele já paga a operação da aeronave. Então, é um trecho curto, né, em torno de 20 minutos, Recife-Caruaru, mas a gente precisa analisar o seguinte: esse voo, você saindo de Caruaru, chegando em Recife, em um período de 1 hora você consegue ter dezenas de voos para outras cidades. O ATR é uma figura importante nisso. A gente sempre pisa nessa tecla, porque muita gente pensa, tem que ter voo para São Paulo direto. Mas se você está em Caruaru, você quer ir para Fortaleza, você tiver para São Paulo, para depois subir de enviavam para você, para a companhia aérea, você vai gastar em torno de 8, 9, 10 horas para sair de Caruaru, São Paulo, Fortaleza. E você fazendo Caruaru, Recife, Fortaleza, a gente tem, por outros exemplos aí a nível de tal, e é extremamente organizado, extremamente prático. E você vai deixar de ter aquele transtorno de, tá em Caruaru, ter que pegar um táxi, um veículo próprio, pegar 2 horas até Recife, um engarrafamento lá em Recife gigante. Enfim, todos esses que nem todo mundo está disposto a passar, né? Então, a aeronave ATR-72, ela é um equipamento que pode ser usado. E aí, consequentemente, né, a nossa ideia é essa: a demanda vai aparecer, a gente pode chegar, só citando um exemplo aqui, Campina Grande chegou a ter 3 voos diários para Recife. Campina Grande fica muito próximo de Recife, são 200 quilômetros entre Campina Grande e Recife, mas chegou a ter 3 voos antes da pandemia, porque existe essa demanda regional e para ser distribuída através de Recife. Então, a gente pode fazer o mesmo em Caruaru com muito sucesso, né? Não é só um interesse das companhias aéreas, é um interesse nosso, porque esse aeroporto, através, né, da aviação regional, ele possa decolar, porque existe essa demanda totalmente reprimida. E, assim, a gente tem essa ideia de começar com a aviação regional, mas com certeza o potencial é de ir mais longe. A gente está numa região muito rica, muito próspera, né, com diversos segmentos econômicos e turísticos, né? A gente estava até conversando aqui, rapaz, sobre a Fórmula Truck, por exemplo. São em torno de, na época que ocorria, 50 mil visitantes, pessoal de todo o Brasil aqui na cidade. Quanta gente não poderia estar usando no São João, né? Então existe essa que a gente às vezes não observa, mas existe totalmente essa demanda. E aí todo caruaruense sabe. Por isso que a gente usa a página para mostrar isso, mostrar a realidade aos caruaruenses.
a gente está sempre mostrando esses detalhes e está ficando tudo documentado. Se você for lá na página, você vai ver que 3 anos atrás a gente postou um vídeo em fevereiro de 2017, mais ou menos. Um diretor da Azul, do setor de cargas da Azul, veio até Caruaru e falou publicamente: ó, a gente tem interesse de operar, a gente precisa de uma infraestrutura. Existe todos esse, a gente documenta tudo lá, de todo esse interesse aqui na cidade pela Companhia Aérea Azul e tantas outras que por aqui passaram. Então a gente precisa trazer as pessoas, né, trazer para as discussões, para que o assunto não fique esquecido como já ficou por muito tempo. A gente precisa discutir a aviação, assim como você no transporte público, né, que a gente vê que existe essa carência aqui na cidade. O Mobilicei ele está vindo para trazer essa discussão, trazer a mobilidade para a vida das pessoas, porque a gente vê que existe esse comodismo, né, dos nossos representantes, e as pessoas precisam entrar nas discussões para levar esse assunto adiante. Perfeito. Olha, William, o professor Francisco Viana, ele está aí, né? Ele está acompanhando a nossa live. Professor, boa noite Sim, aí. sim. Ele foi justamente, até foi engraçado, com ele travou o vídeo quando foi falar do aeroporto. Tá vendo só, Só rapaz? com o senhor não, viu? O negócio aqui não pode falar do aeroporto, que ele trava. Né? E assim, as pessoas têm feito contribuições, né, nesse sentido, do funcionamento, tudo que a gente realmente discutiu. E ele deu umas sugestões também de outras aeronaves. Né? Ele fala justamente pelo porte pode-se iniciar justamente com esse modelo, mas automaticamente ir formatando, né, outras possibilidades. Né? Eu acho que é sair da situação que está estagnado, está parado, né? A gente não vê evolução. Né? Eu acho importante a gente ter a informação de quando vai funcionar, uma perspectiva. Né? Você ficar sem perspectiva também é muito ruim. Né? Mas é importante, de fato, a gente ter uma coisa concreta. Né? Quando você traz a informação, William, e tem documentado lá na página, empresas já se interessaram. Né? Você falou até para mim, tem uma carta do presidente da Azul querendo justamente operar na cidade. Poxa, cara, veja, o empresário, o cara que pode realmente alavancar aí, fazer essa articulação, então é preparar, né? Preparar a estrutura, que não está faltando muito, né? Uma reforma ali no terminal de passageiros, né? Que, como a gente sabe, e logicamente o entorno, né? Melhorar justamente o entorno. Vale destacar, pessoal, que o que o William está trazendo, e quando as pessoas falam, poxa, falar de mobilidade, o Mobilicei, mas é mobilidade, conexão com um modelo, né, utilizar o modelo aéreo para fazer conexão, né, e eu digo conexão na questão da mobilidade é importante. Ele falou aqui um assunto extremamente relevante, ele tocou no assunto. Hoje, você sair da cidade de Caruaru para ir pegar um voo em Recife é arriscado o trânsito, você não sabe como se comporta lá dentro, né, da cidade de Recife, tem que sair com muito tempo de antecedência, então um voo de 7 horas da manhã, a pessoa tem que sair de 3 da manhã. Né? Então é extremamente complicado, porque você não dá para arriscar. Né? Uma boa noite aí para Felipe, lá de Curitiba, está acompanhando aí, ó, do Buzz Station. Um abraço para você, meu amigo. E aqui, olha, o pessoal está falando, falou de outras questões, de outros exemplos de aeroportos que funcionam e funcionam bem. Né? Então, o que de fato falta aqui, sabe, é realmente que alguém pegue o projeto, né, de colocar para funcionar. Eu acho que você concorda mesmo. Dizer assim, olha, eu vou cuidar disso aqui e só vou largar quando realmente funcionar. Né? As pessoas Pois têm é, medo. Pois a não. gente nunca teve a oportunidade até hoje de mostrar o potencial. Né? Algumas pessoas vêm para criticar, tal, dizer que não é viável, mas até hoje a gente não teve a oportunidade de mostrar esse potencial. Se você É pega verdade. outros aeroportos pelo Brasil, você vai ver que pelo menos uns 80 a 90% existe essa deficiência de infraestrutura. Eles não operam em sua capacidade máxima. Né? A gente tem aeroportos aqui próximo também que existe essa falta de infraestrutura que acaba atrapalhando nas operações. E não é só um problema nosso, como eu falei nas tentativas anteriores, não é só um problema nosso.
mas precisa ser tratado com mais seriedade, né? Uma melhor atenção pelos governantes, porque as pessoas precisam disso. A gente não tem como saber o resultado futuro, a gente não tem noção de quão bom isso pode ser, porque não Verdade, existe um trabalho em torno disso. verdade. Se a gente estipular aí um período aí, voltou a operar, se a gente for trabalhando, quem sabe aí num período de 4 ou 5 anos, a gente esteja fazendo voos para São Paulo, para Brasília, Salvador, Fortaleza, com mais companhias aéreas. Tudo isso requer investimento, pelo menos o inicial. A gente só quer isso aqui, que alguém se disponha, que alguém pegue essa causa e leve ela adiante para a gente começar a operar. O aeroporto de Serra Talhada recentemente recebeu vários investimentos, governo estadual, federal, e o aeroporto de Caruaru até agora não recebeu nada nos últimos anos. Qual é a justificativa do aeroporto de Serra Talhada estar recebendo 20 ou 30 milhões investidos e o aeroporto de Caruaru não ter recebido R$ 1 sequer nos últimos anos? Qual é a justificativa para isso? Então, não tem. Está faltando alguém ir atrás desse recurso, a gente apanhando na própria página do aeroporto, aeroportos por todo o Brasil sendo reformados pelo Ministério da Infraestrutura, né? E o aeroporto de Caruaru não é citado nesse investimento, né? Então, não existe esse aporte, né, de investimento, de recursos. O governo do estado agora trabalha essa questão da licitação e a gente aguarda que traga algum resultado. Mas, ano após ano, as pessoas vão perdendo a credibilidade no assunto e a gente tem até um certo problema na página porque o pessoal vem direto no inbox. Rapaz, vocês, esse aeroporto desativado, o pessoal vem culpar a gente. O pessoal às vezes não sabe que o aeroporto, que o pessoal pensa que é uma página oficial, né? E aí o pessoal É. vem criticar a página do aeroporto pensando que está criticando os responsáveis. E eu digo, Mas não, não é assim. você diz, eu só estou aqui para ajudar, né, William? Eu estou aqui para É, ajudar. só tá aqui pra... Então, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço pro pessoal do grupo do aeroporto de Caruaru, né? Lá eu tenho o apoio de Hugo, Wendel, que estão sempre lá Muito nos ajudando a manter o grupo na linha, né? E o pessoal lá tem um pessoal bacana, né? Tem o seu Lino, tem o George também, e tantos outros que fazem parte da aviação da cidade, né? Como pilotos, né? Privado, amador, enfim. São pessoas que vivem o aeroporto, também não entendem isso, né? E a gente tem essa esperança de um dia ver acontecer. Não sabemos quando, mas assim, eu acho que fica até um recado aí para o pessoal que está acompanhando a live. É um assunto delicado, a gente não tem muita perspectiva, mas a gente precisa bater nessa tecla. Se você tem algum conhecimento sobre o assunto, bem. seja saúde, educação, mobilidade, e você vê que existe essa falta de interesse público, trabalhe em cima disso. As pessoas precisam trazer a população para as discussões, precisam engajar a população nas discussões para que algo mude. Porque nossa cidade é uma cidade de médio porte, de grande porte, já polo regional, e ela não pode ficar dependendo de boa vontade dos governantes. Ela precisa receber essa pressão, precisa avançar, a gente precisa deixar dessa mente de esperar tudo e de se contentar com tudo e pensar como cidade grande, pensar como capital, porque a gente está deixando de ser uma cidade interiorana para ser uma grande cidade. E quanto mais tempo a gente perde com esses atrasos, menos a gente desenvolve. Então, as pessoas precisam engajar mais nessas discussões. É uma responsabilidade também da sociedade cobrar dos governantes, cobrar investimentos, porque se não tá se está chegando em outro local e não está chegando aqui, alguma coisa, né? Então, se é para atender, não chega investimento aqui. Cobrança. É porque existe potencial, existe recurso, mas eles não chegam. Olha, você Então, falou tudo, William. É um ano eleitoral,
né, um ano eleitoral, vale a gente fazer o destaque, certo? E aqui não é bandeira política, não é, eu acho que é em relação à proposta, né? Proposta exequível, proposta, não venha prometer Boeing tamanho do mundo, venha prometer o funcionamento, né? De se engajar realmente nisso. Isso aí, rapaz, olha, a gente não sabe o limite, né, que a gente alcança com esse funcionamento do aeroporto. Isso aí não sabe o limite. O professor Francisco Viana, ele atualizou, ele tem também uma tese, uma tese científica, né, ele fez um artigo científico e ele atualizou recentemente justamente 1.200.000 pessoas podem ser alcançadas justamente com o aeroporto, né? Pois é. E aí é isso mesmo, William. Você vê a cidade de Caruaru, mas as cidades circunvizinhas. Esse dado que você trouxe, essa informação de que a pessoa compra uma passagem lá em Santa Cruz, certo? A pessoa sabe, né? A empresa sabe que ele está saindo lá de Santa Cruz. Então vejam os transtornos que podem ser evitados, né, de um deslocamento sem necessidade, tendo uma estrutura enxuta, funcionando, né, funcional, né, para a nossa região. Isso aí é um sonho fantástico e eu acho que outras coisas são agregadas, sabe, William? Além da questão do deslocamento, melhorar o deslocamento, o pessoal concordou aí, o Flávio concordou. Outros serviços dentro da cidade, receptivos, de conhecer realmente Caruaru e região aqui. Imagina quanto a gente poderia essa situação, desde voo, né, desde a área para a área turística, para a área econômica, quantas empresas, quantos empresários precisam fazer suas conexões, né, com o Brasil, né, e como ficaria mais fácil ele sair daqui. Então, realmente... Pois é, a gente vê, eventualmente, eu conversando com algumas pessoas, o assunto surge, eu vou citar até um exemplo. Nosso amigo Bruninho, que está acompanhando a live, eu queria mandar um abraço para ele. Ele fala das pessoas que vêm trazer ônibus em Caruaru, ônibus novo, e quando vai voltar para a cidade da fábrica, elas não têm a oportunidade de pegar um voo aqui. E o comentário surge, as pessoas falam, a gente que está discutindo o assunto, todo mundo sempre tem um comentário a fazer. Então, é uma necessidade da população. As pessoas, elas estão um pouco fugindo do assunto, eu sinto isso na página, elas às vezes não querem mais comentar muito, porque elas não acreditam. Toda vez que a gente fala, chega uma enxurrada de comentário lá falando mal, tal, sabe? Com aquele negativismo todo, a gente diz, ó, vamos ter calma, vamos ter paciência, que um dia a gente chega lá. É uma luta dura, demorada, mas a gente precisa trabalhar isso com a população. Não vai ser fácil, mas um dia vai ter que sair. Não tem como, nem que a gente tenha que aprofundar mais isso aí, mas vai ter que sair. E a nossa expectativa é essa, que mais pessoas, né, entrem no nosso projeto. O pessoal, às vezes, o pessoal lá no grupo é sempre bem engajado, sempre discutindo o assunto, o pessoal muito, muito interessado. E a gente pretende, né, espera que as nossas reclamações, nossas preces, né, digamos assim, sejam ouvidas, porque já faz um tempinho, viu, meu amigo? Tá na hora de desenterrar a cabeça de burro que tem lá, né, como fala o pessoal. O recado foi dado, né, William? Você acha que a gente conseguiu passar a informação que a gente queria, né? Pois é, rapaz, aos trancos e barrancos eu ainda estou tendo umas dificuldades para ouvir, mas eu acho que o recado foi dado, né? Se a gente tiver outra oportunidade em outro momento para dar uma afinada de maneira mais rápida, a gente entra. Tu sabe quando é que eu quero a oportunidade? Quando ver ele funcionando. A gente vai Boa, marcar, boa. vai deixar certinho. Show de bola. Meu amigo, a expectativa é muita. A gente tem visto uns investimentos em aeroportos bem menores, né, como você trouxe, aí pelo Brasil, e quem sabe Caruaru não seja contemplado, né? E só para realmente fechar o raciocínio, viu, pessoal? Esse tema que a gente está trazendo hoje, ele é um tema, sim, correlacionado. Tá? A cidade é uma cidade polo que tem outras cidades circunvizinhas.
quando a gente fala aqui, o alcance desse vídeo, ele pode, enfim, o Brasil todo. Tem um pessoal lá em Curitiba assistindo, tem um pessoal no Rio assistindo. Então, outras regiões carecem justamente dessa conexão. A gente não precisa estar refém de uma capital ou de um deslocamento sem necessidade, tendo já o equipamento ali praticamente funcionando. Então, a gente está trazendo esse tema hoje para justamente... E esse investimento, né, na questão aérea, ele fomenta o desenvolvimento regional. Alcança aí empregos, renda, turismo, enfim, tudo está conectado, né, William? Com certeza, com certeza. A gente aguarda aí que todo esse assunto eles voltem a ser discutido pela população. A gente acompanha o trabalho do Mobilicei e é justamente isso, está tudo conectado, né? É transporte, é mobilidade das pessoas, é trabalhar para que, né? Eu vou até entrar um pouco, eu queria fazer um comentário sobre o transporte urbano aqui da cidade. Não tem a ver com a live, mas eu queria deixar registrado. É justamente essa dificuldade que a gente tem de alavancar o transporte público da cidade, de fazer com que os ônibus sejam um modal, né, que a demanda que existe reprimida no aeroporto também existe no transporte público. As pessoas não usam o transporte público pela falta de eficiência no serviço. Então, isso não é um problema só da aviação na cidade, é do transporte público, é da mobilidade do pedestre, do ciclista, está tudo conectado. A cidade está precisando avançar no sistema por completo. Então, vamos torcer que exista um trabalho futuro aí que melhore esse setor do transporte, da mobilidade, porque nossa cidade ela não pode ficar para trás, não. A gente tem que pensar no futuro, que a gente tem uma população aqui muito grande e a cidade precisa avançar. Então, todos esses modais precisam ter novas ideias e novos trabalhos. Perfeito, perfeito. Ô, William, por isso que se chama sistema, né? Sistema é uma coisa conectada, é uma coisa que vai complementando uma outra. Eu acho que, realmente, como eu disse a você, eu não quero projetos mirabolantes. Eu acho que você tem que fazer uma coisa que dê para executar. Execute, vá montando, né? Vamos colocar para funcionar e realmente ver a coisa acontecer. E tenho certeza que dá certo. Eu tenho certeza que já dá certo, porque já deu certo. Né, já deu certo há praticamente 14 anos aí. Né, há 14 anos deu certo. Né, 14 não, 18 anos, né, deu certo. Então, com certeza agora é outra realidade e está maior. Né, a possibilidade de alcance é realmente fantástica. Meu amigo, eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente realmente encerrar. Eu não quero desafiar esse tema. Eu não quero mais travar esse vídeo. Eu queria que você fizesse considerações. Desde já agradeço aí, viu? A Rapaz, tá travando de novo, mas pelo menos para encerrar eu acho que vai dar. Mas diz aí. Pois é, eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter participado aqui com você, com o Ricardo, com o Mobilicei, né, e toda essa equipe aí. E que eu conheço bem o projeto do Mobilicei e estou aqui disposto a sempre estar contribuindo da melhor forma possível. Então, convido a todos lá da página do aeroporto a seguir o Mobilicei e que todos possam, né, também trabalhar essa ideia, que a gente possa melhorar todo o sistema da nossa cidade, seja na área de transporte, aéreo, rodoviário, transporte público, enfim, que as pessoas passem a discutir, que é um assunto que as pessoas não discutem muito, mas que precisa vir se tornar discussão, né? Qualidade de vida, mobilidade urbana, tudo isso está na vida dos moradores. Então, quero agradecer a oportunidade e que os caruaruenses agora passem a acompanhar melhor esses assuntos e para que a gente tenha melhores resultados futuramente. Perfeito, perfeito. Olha, o pessoal, o Arthur Sá está dizendo aí que foi uma live com turbulência. Boa baita turbulência. Eu estou satisfeito por concluir essa live. Porque o professor Viana está aqui, viu, Viana? O problema não foi a internet, o problema era citar o nome Aeroporto de Caruaru. Mas, se Deus quiser, não foi nada disso, é o aeroporto mesmo. Tocou no nome. Olha, você vai ver, quando a gente falar da abertura do voo inaugural,
a internet vai estar bombando. Se Deus quiser. O quanto antes, pelo amor de Deus. Mas pelo menos o avião não caiu, né? A gente tá aqui, quer dizer que a turbulência abalou, mas não derrubou ainda, né? Então, Ó, eu então queria vamos realmente torcer que... agradecer pelo Pois, teu espaço. Da mesma forma, retribuo a gentileza, as pessoas que seguem o Mobilicei, acompanham também a página do Caruaru, né, do Aeroporto de Caruaru, é uma página feita com muito cuidado, com muito esmero, né, com muita informação preciosa realmente para a gente discutir. E, como eu gosto de dizer ao pessoal do N-Business, né, a nossa amiga Patrícia lá do Rio de Janeiro, cabe todo mundo, tá? Cabe todo mundo. A gente está aqui para contribuir, para trazer informação, né? Uma informação realmente fidedigna, uma informação limpa, né? Sem arrudeios, nesse bate-papo gostoso, né? Que a gente ri, a gente diz, e travou e volta, e está me ouvindo. E é isso é a cara do Mobilicei, isso tem que ser a cara do aeroporto de Caruaru, tá certo? Trazer essa informação para o quê? Para aproximar as pessoas, né? Então, assim, eu só queria convidar as pessoas. Esse vídeo vai ficar gravado no nosso IG, né, no IG lá do Instagram, e posteriormente a gente passa também lá para o canal do YouTube. Né? Segue essa ideia aí, vamos junto, viu, Felipe? O Felipe do Bus Station está lá em Curitiba. É que eu digo, ontem eu participei de uma live com ele, com Patrícia, eu comentando, cabe todo mundo, sabe, William? Eu acho que a gente tem que se ajudar, fazer as conexões, né? Porque cabe todo mundo. E quem ganha realmente são as pessoas que assistem. É feito com carinho, com esmero, com cuidado, né? Trazer uma informação bem objetiva, né? Para bom entendimento. Agradeço pela paciência de todo mundo, de voltar várias vezes, mas me dou por satisfeito, viu, William? Me dou por satisfeito, que graças a Deus a gente fechou. E uma boa noite para você, William. Uma boa noite para todo mundo aí que nos boa prestigia. noite. Tá certo? E vamos pensar mobilidade, vamos pensar Mobilicei, vamos pensar aeroporto de Caruaru, vamos pensar tecnologia, vamos pensar realmente avançar. Meu irmão, um abraço, boa Um noite abraço, obrigado. e fique com Deus, viu? Valeu. Um abraço, meu querido, boa noite. Boa noite.